e você precisa de ter uma cultura voltada para a inovação, aberta, né, a mudança, a teste, para que a inovação ela flua bem. Mas nós vimos que precisa de uma governança, né, que não é simples você ter uma empresa ali com 40 anos, né, funcionando e você colocar um monte de startup, de culturas diferentes misturados sem um processo, né. Sempre teve ali o crédito, né, crédito com varejo está ligado diretamente, né? Então, fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um No Varejo Podcast, mais uma conversa que vamos iniciar aqui. Ao meu lado, meu parceiro Thiago Furbino, parceiro aí desse projeto. E ao meu outro lado aqui, Bruno Constantino, CEO da Oscar Calçados, um cliente nosso, um parceiro. Me arrisco a dizer que é o parceiro mais antigo que a gente tem aqui na casa. São mais de 20 anos aí de parceria nessa operação. A Oscar é um dos maiores varejistas do Brasil, né? O grupo Oscar são 185 lojas, nascida ali em São José dos Campos ou Mogi, depende aqui do que a gente for falar, mas o Bruno vai explicar um pouco. Então, Tiagão, novamente muito obrigado. Vamos para mais uma. Obrigado. Vamos lá, hoje a gente tem um episódio especial, vamos contar um pouco vamos falar de varejo novamente, vamos falar do setor de calçados e também do nosso segmento que é soluções financeiras. E a gente está aqui com o Bruno, né? Bruno, gostaria de saber um pouco mais da história da Oscar Calçados, o que esse colosso do varejo de calçados, qual que é a estratégia principal? Conta um pouquinho da história e para falar também, né? A gente precisa falar que é um colosso dos calçados e como cresce. Conta pra gente a estratégia e o propósito de vocês. Bom, primeiro agradecer a Pedro, Thiago pelo convite, né? Sempre um prazer falar de varejo, falar de soluções financeiras, tecnologia. Então fiquei muito grato aí pelo convite. Bom, o Grupo Oscar ele começou em 1982 na cidade de São José dos Campos, fundada pelo Oscar Constantino, meu pai, pela Sônia e pela Rose, né? Que são minhas tias, irmãs do meu pai. E o meu pai foi vendedor de calçados, trabalhou em loja aqui na Zona Leste de São Paulo por muito tempo, quando eu era garoto. Depois foi estudar, foi seguir a vida, fez faculdade de engenharia, trabalhou na indústria, na engenharia com mecânica, mas sempre teve o desejo de ter o seu negócio próprio. Em 82 surgiu essa oportunidade. Ele já tinha ajudado o meu avô, que era um comerciante, a montar uma loja de calçados. Então, no final da década de 70, meu pai incentivou o meu avô a montar. É uma história até engraçada, né? Mas em 82, o meu pai decidiu montar essa loja. As minhas tias eram mais jovens, entraram trabalhando no negócio, né? E meu pai continuou trabalhando na indústria e aí trabalhava na loja em São José dos Campos aos finais de semana, né? Foi em 82, em agosto de 82. E por alguns anos, se não me engano até 86, meu pai ficou trabalhando durante a semana na indústria e indo de sábado trabalhar nas lojas e minhas tias tocando o dia a dia dessa loja, né, no Jardim Satélite, em São José dos Campos. E então ali começou, em 86 meu pai deixou o trabalho da indústria e seguiu, né, tocando ali a sua própria loja, né, com as suas irmãs. E aí surgiu a segunda loja. Aí, acho que foi ali, meu pai fala que é a única vez que dobrou, né, de tamanho ali naquele momento. E aí começou um crescimento ali, surgindo oportunidades, né? Claro que passando por diversas crises, né, nesse Brasil. Então, é ali que começa a história do Grupo Oscar, né, nessa abertura ali de forma orgânica, né, naquele momento. Legal. Bruno, eu acho que a Oscar, ela já tinha uma relevância, né? O mercado já conhecia, mas eu acho que a nível nacional, acho que o Brasil conheceu a Oscar agora recente com uma das últimas aquisições que vocês fizeram de um grupo. E essa aquisição, ela, na verdade, talvez seja a última, mas vocês fizeram outras aquisições anteriores a essa, né? Então o grupo ele tem uma estratégia de crescimento inorgânico ali, de aquisições de outras marcas aí. Mais de 10 anos, eu acredito, né, a primeira. Mas conta pra gente como é que vocês decidiram fazer essas aquisições, se tem uma estratégia por trás ou é uma coisa que foi acontecendo naturalmente, mas por que vocês decidiram fazer essas captações e essas movimentações de mercado?
A Oscar Calçados, né, que é a primeira loja, ela é uma sapataria, né, que nós chamamos, né, uma loja para família, multimarcas, né, do segmento esportivo, masculino, infantil e também do feminino. E nós sempre fomos crescendo de forma orgânica, né, abrindo as lojas, principalmente ali no eixo do Vale do Paraíba até Mogi das Cruzes, ali, né, no alto do Tietê. Em 2013, né, nós já íamos nessa época de Suzano até, quem conhece bem, até Resende, né, na época. Então todo o eixo ali da Dutra praticamente. Apareceu uma oportunidade de expansão no interior, né, através da aquisição da bandeira Jô Calçados, né, que eram 19 lojas. Então foi uma boa oportunidade, foi a primeira vez que nós fizemos uma aquisição. E dali em diante, nós começamos a lidar, que a gente brinca que é liderar à distância, né? Que até ali era muito próximo, né? Nós rodávamos, nós estávamos muito nas lojas, muito próximo, era muito rápido chegar nas lojas. E depois nós começamos a ter loja nessa época da aquisição em Presidente Prudente, Ituiutaba, Uberaba, Uberlândia, né? Que eram cidades que tinham a Jô Calçados. Então realmente ali foi um grande desafio, né? Para um grupo familiar como o nosso, né? Desenvolver pessoas, fazer uma questão cultural também, né? Então foi um grande desafio naquele momento, mas que também abriu novos horizontes, né? De fazer algumas aquisições ao longo do tempo. Então depois disso nós fizemos algumas aquisições como a Foot Company, que foi no fundo do Vale, que foi uma separação na época tempos atrás da Jô Calçados, né? Com a Foot Company, era uma marca só, mas se separaram. Depois em 2021 nós fizemos a aquisição da Carioca, né, que apesar do nome na região de Florianópolis. Também fizemos algumas aquisições de pontos comerciais, mas não da bandeira, da Oriental Calçados, que é também no interior de São Paulo, no entorno ali de Araçatuba, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto. E aí mais recente, como você falou, do Grupo Paquetá, né, com a sede em Porto Alegre, um grupo muito conhecido, né, do varejo brasileiro, da indústria. E aí foram 63 lojas, né, da bandeira Paquetá Esportes e Gaston. Legal. Teve a Abis também no Nordeste, né? Isso, a Abis ela é uma joint venture, né, com o grupo Abis, que a sede é em Maceió, né, eles atuam em Alagoas e Sergipe. Então nós fizemos uma joint venture, né, que é o grupo OIA, né, para a expansão da bandeira Abis. Começamos por Pernambuco, né, vimos uma oportunidade ali de mercado, nos juntamos. Hoje nós temos 10 lojas em Pernambuco, são 5 Abis e 5 Democratas. E é uma parceria aí, que foi uma grande oportunidade para desenvolver outros mercados com um parceiro local, né, grandes amigos e sócios, irmãos que já estão no varejo aí há muito tempo do Calçados, né, respeitados, que é o Marcos e o Marconi, né, filho do seu Abdias, né, que é um varejista, um grupo familiar assim como nós. Então vem sendo uma experiência muito boa conhecer novos mercados, assim, né, como o Nordeste. E Bruno, agora que você trouxe um pouco mais dessa história, principalmente entrou em detalhes um pouco mais das aquisições, a gente gostaria de saber um pouco mais de quais são os maiores desafios de ter tantas bandeiras abaixo da holding, e também gostaria de entender também qual foi a complexidade de se relacionar com novos clientes, novas regiões, após 2020, né, que veio as aquisições das bandeiras do sul do Brasil e também com essa joint venture do Nordeste. É um tema bem relevante, né, porque são clientes diferentes, são perfis totalmente diferentes. Lojas de shopping, lojas de rua, lojas de capitais ou lojas de interior. Então, a nossa estratégia sempre foi primeiro trabalhar muito internamente com a equipe, entender, né, as culturas, conhecer as lideranças, as pessoas que fizeram aquela história, porque realmente muitas pessoas falam, por que vocês já não mudam a bandeira, né? Então nós sempre fomos muito cautelosos com isso e somos até hoje. Nós sabemos que o Brasil é um país, né, um continente, na verdade, né? Então a gente sempre gosta de estudar um pouco mais, de ter um pouco de tranquilidade com esse tema. A única alteração de bandeira que nós fizemos hoje é no interior de São Paulo, né, com a Jô Calçados, que nós transformamos na bandeira Oscar. Mas foi depois de um bom tempo, iniciou-se com uma loja, fazendo um teste, analisando quais seriam as percepções dos clientes.
E acho que vem sendo uma mudança exitosa, no meu ponto de vista. Agora, claro, tem cidades que são diferentes, né? É impressionante, você acha que não, mas o cliente entende de maneira diferente. Acho que vai muito ali vai muito de como a loja está posicionada, quanto tempo, o quão madura ela é naquela cidade. Muitas vezes o gerente está na loja há muito tempo e o cliente já conhece, e ele muda de bandeira e ele já não se encontra mais ali, acha que mudou o produto, que mudaram as pessoas. Então nós tivemos várias experiências. Então hoje é a única bandeira que nós mudamos, todas as outras que nós fizemos a aquisição, elas se mantiveram. Agora, gera uma certa complexidade. Tem marketing, tem a questão do e-commerce, algumas coisas você consegue otimizar e outras realmente fica mais difícil, né? Por exemplo, vender um site, né? Criar um site, precisa de um site novo, uma comunicação, marketing, tudo isso em alguns momentos você consegue otimizar, mas gera um pouco mais de retrabalho. Mas eu acho que a gente tem que saber respeitar principalmente o cliente e as particularidades de cada região. Certo, certo. E um outro ponto também que eu gostaria de falar sobre isso é que, basicamente, vocês fizeram a integração de todas, né, sobre a mesma Joy Venture, e agora a gente gostaria de saber quais são os próximos passos. Tem alguma novidade por aí? Nós estamos no momento de integração, né, do grupo do grupo Paquetá, né, dentro da nossa estrutura, já funciona bem. É claro que nós pegamos muitas lojas e estamos em algumas fazendo reformas de layout, estamos entendendo, né, o sortimento de produtos, são praças diferentes, então realmente foi um trabalho aí de aprendizado, né, um aprendizado também cultural, né, muitas pessoas novas, um grupo de liderança muito competente, com muitos anos de varejo, que estão agregando muito, né? Alguns já até assumiram posições dentro do grupo todo, né? Do grupo Oscar. Então essa troca está sendo muito bacana. Acho que em alguns momentos, você faz a aquisição e sempre surge assim, não, eles estão vindo aqui para ensinar, né? E não é assim, né? Muitas vezes você aprende muito mais do que ensina. Então, realmente tem sido um aprendizado fantástico, conhecendo novas pessoas, um time super engajado, otimizando processos. Acho que vem sendo aí uma troca muito bacana, muitas reformas de loja, readequações. Então, nesse momento, o nosso foco tem sido nessa integração do Grupo Paquetá. Legal. Tem um ponto que a gente discutiu aqui, né, quando estava fazendo o roteiro, que é esse DNA que vocês sempre tiveram muito para tecnologia. Não só aqui com as nossas operações, mas a gente depois pode aprofundar um pouco isso, mas a gente sabe dos projetos de omnicanalidade, de prateleira infinita, uma série de coisas que vocês fizeram e a Acelera Ventures. Então eu queria que você falasse um pouco, tanto desse DNA, né, de olhar para o digital de maneira diferente ali, com muita atenção, e esse projeto do Acelera Ventures que é bem interessante também. Eu acho que essa questão da inovação, ela vem muito do DNA dos fundadores, né? Eu acho que sempre olhando as transformações, as mudanças de comportamento do consumidor, sempre tentando trazer algo novo, evoluindo a operação, e aí você tende a buscar inovação, né? Isso falando já de 40 anos atrás. A Oscar sempre tem inúmeras situações, ainda no momento que a tecnologia era escassa. Praticamente né? não existia. A inovação, a tecnologia não era talvez um meio ainda naquela época, né? Muitas vezes. Então, a Oscar sempre, né? Meu pai sempre foi muito arrojado, muito inovador. O Nelson, nosso diretor também de TI, que foi quem iniciou até, acho que aqui a parceria com a RPE lá 20 e poucos anos atrás também, sempre esteve muito envolvido, né, nessa parte de tecnologia, sempre gostou muito. E eu acho que vem desse DNA e isso vem também, acho que, transformando a cultura, né, da empresa. Né? Hoje nós temos quase 3.000 colaboradores e você precisa de ter uma cultura voltada para a inovação, aberta, né, a mudança, a teste, para que a inovação ela flua bem. Então, você fala do Acelera Ventures. Nós fizemos um programa de inovação aberta, isso em 2021, que chamou Acelera Oscar.
no qual nós abrimos alguns desafios para o mercado, nós queríamos nos aproximar das startups, da inovação aberta, de ver o que o mercado fazia de diferente, de oportunidades que surgiam. Nós fizemos esse programa interno, foi um grande sucesso, tivemos startups inscritas no Brasil inteiro, fizeram projetos pilotos, e aí depois nós fizemos alguns pequenos investimentos, incubamos algumas startups, mas nós vimos que precisa de uma governança, né? Que não é simples você ter uma empresa ali com 40 anos, né, funcionando e você colocar um monte de startup, de culturas diferentes misturados sem um processo, né, de governança. Então, junto com mais 2 sócios, nós organizamos e estruturamos a Acelera Ventures, né, que na verdade ela une, né, o propósito dela é unir empresas, né, maduras, como os caras que buscam a inovação, que muitas vezes não sabem, né, como inovar, como buscar inovação, como disseminar essa cultura, e essa empresa ela une com startups, que muitas vezes as startups elas têm a tecnologia, têm mentalidade ágil, mas não tem cliente, né, e precisa de POC, né, e às vezes não é nem recurso, né. Mas a ideia também é avançar, essa é uma operação nova, né, uma sociedade nova, começou o ano passado, temos alguns produtos já para varejo, né, programas de inovação para varejo, bem bacana, e é uma oportunidade, né, a ideia é diversificar o portfólio, ter um fundo aí que invista em empresas, em startups, mas que não seja no venture capital tradicional, somente dinheiro, recurso, que a gente sabe que muitas vezes essas empresas elas não quebram por falta de dinheiro, quebra por falta de gestão ou por falta de cliente. Então, acho que com o nosso background aí e rede, né, de relacionamento com várias empresas, a gente quer abrir oportunidades para essas startups e também diversificar, fazer investimentos e estar dentro e acompanhando, né, monitorando os sinais que tem no mercado aí, principalmente para o varejo, que a gente sabe que os temas são amplos, né? Nós estávamos conversando agora há pouco e você mencionou uma história bem bonita, assim. E há pouco tempo atrás eu escrevi um texto sobre o CEO e o VP da Target, que eles falaram do desenvolvimento do time de operações, do crescimento que as empresas, do desenvolvimento dos talentos internos. E você mencionou uma história que hoje você tem uma pessoa que está no seu cargo de diretor, que começou há mais de 30 anos na empresa, começou como jovem aprendiz e está escalando como nunca, né? E essas histórias são muito ricas, né? Principalmente quando a gente fala de varejo, que a gente hoje sofre com um turnover muito alto. E eu acho que essas histórias de desenvolvimento, de aproveitar os talentos internos, começando da base e subindo de pouco a pouco, eu acho que isso é muito importante. Conta um pouco a história do seu diretor, que você contou agora há pouco pra gente. Sim, é verdade, né? Porque o Oscar tem aí 42 anos, né? A pessoa que você está falando é o Márcio, né? O Márcio Sampaio, né? Que ele começou, na época nem era jovem aprendiz, acho que era estagiário, não lembro qual que era o cargo que ele entrou, mas tinha 14 anos, né, de idade, entrou lá no estoquista, trabalhando em loja e percorreu aí praticamente, primeiro emprego, acho que é o segundo emprego dele, acho que ele até trabalhou antes, mas eu até falo para ele, acho que foi o primeiro emprego seu. Mas ele participou de todos os cargos da empresa praticamente, né? Começou ali no estoque da loja, passou para vendedor, gerente, supervisor regional, depois foi para a área de compras, virou comprador desportivo, gerente de compras, diretor de compras, depois fizemos um job rotation para ele voltar para a operação como diretor de operações, depois voltou para diretor de compras e nós depois fizemos uma proposta para ele, né, mudar aí um pouco o viés da carreira para se tornar o nosso diretor financeiro, né? Por quê? Porque a gente entendia que naquele momento, né, nossa empresa familiar, que sempre o financeiro foi administrada por alguém da família, nós precisávamos de alguém que conhecesse muito bem o negócio, né? E essa união de conhecer o negócio, de ter uma mentalidade analítica, eu acredito que para nós ali naquele momento, isso deve fazer uns 3 anos, fez muito sentido. Então é uma pessoa de altamente competente, de confiança, que conhece o negócio, conhece a empresa e realmente vem fazendo um trabalho fantástico, se desenvolvendo muito também, gerando oportunidades para outros líderes. E nós temos vários casos assim, né, na empresa, pessoas de 30, 31, 25, 20 anos. Então, assim, e claro que com o seu crescimento você abre portas, né? Você gera oportunidade, né?
Então, realmente, nós temos muitos e muitos casos bacanas, e não só dentro da empresa, pessoas também que começaram no varejo, porque o varejo é uma grande porta, né, de entrada, você conhece, você sabe bem. É uma grande porta de entrada, né, como primeiro emprego, né, e é uma grande escola, né, você aprende diversas competências de comunicação, habilidades que em outro lugar você não consegue conquistar. Então, isso é muito bacana ver lideranças que começam no varejo, que às vezes começam na sua empresa e depois estão em outras empresas, ocupando cargos de diretores, de gerentes, ou trabalhando em área financeira, e realmente é uma escola, né? O varejo realmente é uma escola. Bom, então vou para a parte boa. Não que essa seja ruim, Bruno, é porque a parte que eu gosto mais. Mas para falar aqui da parte de serviços financeiros, né? Eu comentei no início aqui da nossa conversa, a Oscar tem um produto, né, de cartão que provavelmente aí eu acho que é o contrato mais antigo, a relação mais antiga que a gente tem, mais de 20 anos aí. Na minha carreira, em algum momento, eu fui gerente de conta da Oscar, e todo mundo que entrou na empresa aí, né, ao longo do tempo, também foi gerente de conta ali na Oscar, né? Então todo mundo vivenciou um pouco dessa história do escritório de São José, do escritório de Mogi, né? Eu peguei um pouco do escritório novo ali, da estrutura nova. Mas eu queria que você falasse um pouco, antes da gente começar a fazer aqui outras perguntas, mas falar um pouco de como surgiu, né, o cartão. Eu sei que vocês tiveram uma operação de crediário, né? Acho que ainda existe. Enfim, essa relação, em que momento vocês começaram a dar crédito? Acho que a pergunta é mais nesse sentido. Olha, essa questão do crédito bom, acredito que sempre teve ali o crédito, né, crédito com varejo está ligado diretamente, né? Então, a Oscar sempre buscou dar crédito para os seus clientes, e eu tenho uma história até engraçada do meu pai. Meu pai criou uma ficha de crediário, né? Lá na Oscar, década de 80, para conceder o crédito. Ele via que estava tendo algumas inadimplências e ele criou um credit score ali, na mão ali, uma ficha de que aí o operador ali tinha que fazer algumas perguntas para ir anotando. Isso é uma história que a gente sempre conta. Eu não lembro que ano que foi exatamente, mas foi ali no começo da década de 80. Em vez de motor de crédito, era o Oscar motor de crédito, crédito, né? Exatamente. Falei, aí, ó, hoje é tudo automático, né? Uma evolução. Mas foi assim, meu pai viu que a inadimplência estava muito alta e falou, cara, por que está indo alta? Quem que mais deve? Qual que é o perfil desse cliente? Meu pai criou uma ficha na mão, é claro que depois ficou impossível, né? Mas aí o crediário sempre foi muito forte, né, no grupo Oscar, e ali acredito que por volta de 2000, no começo dos anos 2000, né, foi criada a Fastcard, se não me engano, em 2003 ou 2004, e precisava de um software, né? E aí que eu acho que a RPE, né, hoje com esse nome, que as empresas se aproximam, né? Principalmente do Nelson com o Edrey na época, buscando uma solução. E então, né, o crédito sempre fez parte do Grupo Oscar muito forte como uma ferramenta de fidelização, né, de ter proximidade com o seu cliente, de ter uma recompra. E eu acho que de lá para cá essa operação ela vem se fortalecendo. É claro que a gente sabe que evoluiu muito, né, os serviços financeiros nos últimos anos para cá, mas eu acho que assim a parte fundamental e mais importante, porque o nosso core sempre foi, a gente brinca que nós somos sapateiros, né, vender sapato, mas o crédito sempre foi, o cartão ele sempre foi um meio importante. E é claro que ao longo do tempo você vai sofisticando mais a operação, você vai incrementando, né, produtos, porque o cliente é importante para o cliente, ele gosta, né? Então hoje nós temos, né, um leque de produtos aí vinculados ao cartão que ajuda também na rentabilidade, mas que eu acredito que a fidelização, a recompra, as vantagens para o cliente e o crédito propriamente dito, ainda é uma ferramenta muito, muito forte de fidelização e de proximidade do varejo, né? Num varejo familiar, local como o nosso, de proximidade com esse cliente. E Bruno, qual que é hoje o Fastcard como um pilar fundamental dentro do Grupo Oscar? Qual que é a participação que ele tem hoje no grupo? E também, não sei se você poderia abrir para a gente a participação do resultado da Fastcard dentro do EBITDA. Quantos por cento que ele participa no EBITDA de vocês assim?
A Fastcard, nós temos perfis muito diferentes, né? De loja, rua varia bastante, né? Estados também, mas hoje ela gira em torno de quase 40% do nosso grupo, realmente. Claro que a participação de rua é muito maior do que shopping, mas ela tem uma participação com um meio de pagamento fundamental, incrível. Gigante. Isso, incrível. Então, assim, ela é uma empresa super estratégica para nós. Nós estamos trabalhando bastante aí na implementação de novas tecnologias, de capacitação de colaboradores, de estruturação de governança, né? Já fazemos parcerias com outros varejistas, concedemos, né, gerimos créditos de outro varejista, parceiro nosso, temos parceria com outros estabelecimentos também, né? Então isso aí abre portas, né, para que a Fastcard possa se consolidar, né, como uma empresa de soluções financeiras aí no futuro. Isso é muito peculiar de vocês, né? Muito particular, esse apetite a tanto aceitar o cartão fora do grupo, né, fora das lojas Oscar, como administrar o crédito de outros varejistas menores, né? Que gera uma relevância para o cliente, né, o cartão sendo aceito em outros lugares, mas isso é uma característica que vocês têm que chama muito a atenção de todo mundo, né? Então, queria que como é que vocês decidiram ir para esse caminho? Pô, também vou dar crédito para aquele cara, vou administrar aquilo e também vou fazer meu cartão ser aceito em farmácia, em outros estabelecimentos que complementam ali a necessidade do cliente. E, obviamente, uma terceira pergunta mais dentro disso é a inadimplência dessa coisa, né? Até que ponto vocês percebem que há ou não há uma inadimplência maior com isso? É uma questão de discussão de como que você torna o seu produto, né, gera mais valor para o seu cliente, né, com o seu produto, né, de cartão. Então, como você falou, né, primeiro foi ali credenciar novos estabelecimentos, né, parceiros, ter uma rede de aceitação ali no entorno de onde nós temos lojas, porque a gente sabe que a média de compra aí de uma loja de calçados é aproximadamente 4 vezes no ano. Então, o cliente vai usar 4 vezes o seu cartão no ano, de 4 a 5. Como é que você faz para ele ter maior usabilidade, sendo que já tem um limite ali muitas vezes, né? E você tem mais utilização. Então, nós fizemos aí um grande movimento nos últimos anos para que tenha maior aceitação. Já estamos praticamente em 1.400 CNPJs no entorno ali das cidades estratégicas, né? Que faz sentido para o nosso cliente. Então a gente vê que é muito mais, até mais do que a remuneração, né? O objetivo aqui é dar maior relevância para esse cartão, utilidade para esse cartão e geração de valor para ele, para o nosso cliente, né? Porque ele vai estar utilizando mais o cartão, vai estar mais próximo, vai na loja para pagar a fatura, ou acessa o app mais vezes. Então realmente vem sendo uma estratégia bacana aí que gera valor para esse cliente. E um outro trabalho que começou com um varejista, que é a Abis, né, com a sede em Maceió, foi fazer a gestão do crédito, né, para esse parceiro, né, que é o que nós fazemos, a Fastcard faz para o Grupo Oscar, faz também para o Grupo Abis, né, toda a responsabilidade da concessão do crédito, da gestão da inadimplência, cobrança, saque, então tudo que envolve o cartão, a Fastcard faz essa gestão aí do PL. E quando vocês avaliam a Fastcar junto do Grupo Oscar, a expansão da Fastcar para outros estabelecimentos, consequentemente também avaliando que, além do funding para o Grupo Oscar, também o cliente toma crédito do Oscar para gastar em outras bandeiras. Foi perceptível para vocês a melhora da experiência do cliente, o feedback do cliente? Como que foi esse pós-decisão da Oscar de fazer aqui, opa, vou dar possibilidades para que você continue, aumente a recorrência com o nosso cartão, mas para isso agora você pode comprar nesse estabelecimento, naquele e no outro. Gostaria que você contasse um pouquinho para gente. Foi feito um piloto, né? Porque existia aquela questão de será que o cliente não vai gastar o crédito em outro lugar e vai consumir o crédito do nosso próprio varejo? Né? Mas a gente viu que não, que existia um percentual de limite que existe um percentual do limite que não é utilizado, né?
Porque muitas vezes a questão não é o limite, é a capacidade de pagamento, né? Então não é só ter o limite. Então realmente a experiência foi boa, foi bacana. Estamos testando ainda abrindo portas com novos estabelecimentos, né? Ramo farmacêutico, acredito que seja o maior. E a experiência foi excelente, foi muito boa, o cliente entendeu, viu com bons olhos poder utilizar o cartão em outros lugares, né, outros produtos. Acho que gerou bastante valor aí para o cartão, né? E também que é uma parte estratégica nossa da empresa Fastcard, né? Ela não fica sendo somente um departamento dentro do Grupo Oscar, né? Ela até como empresa, até como oportunidade de novos negócios, né, de ter vida própria, ela cresceu muito com isso, né? Ela viu que, ok, o Grupo Oscar é um cliente é o mais importante, nós somos da mesma hold, mas nós temos também outras oportunidades aqui. Acho que isso daí também foi bem bacana do ponto de vista da governança e da gestão da Fastcard. E essa pergunta também, a próxima que eu vou fazer, tem muito relação aos nossos 2 últimos episódios. Eu fiz questão de comentar que eu percebi no período pós-pandemia que muitas empresas acabaram tendo problemas com suas operações de crédito porque separaram as suas BUs, com uma coisa é o varejo, outra coisa é a nossa operação de crédito, sendo que a operação de crédito dele fomentava o varejo, ou seja, a minha jornada final, a minha jornada final era a minha operação de varejo. E deu para perceber que a sua estratégia é um pouco diferente disso. Por quê? Você tem a Fastcar, na qual você pode usar na operação do Oscar, mas também você pode gastar em outros estabelecimentos, o que gera aí um trabalho no ecossistema, um trabalho para melhorar a experiência do cliente, que você traz um propósito diferente para a Fastcar do que a gente comentou nos 2 últimos episódios aqui. Eu sou a favor que, quando você tem uma operação de crédito, que o foco seja a área fim, que é o varejo, que seria calçados, moda ou supermercados, como foi a nossa primeira. Mas você trouxe uma ideia diferenciada de uma estratégia de negócio que peraí, eu tenho a minha estratégia fim, que é o varejo, que é o calçados, mas eu também vou dar disponibilidade para o meu cliente gastar em outros estabelecimentos, que eu acho fantástico essa estratégia. Sim, eu acho que vem sendo exitosa. Até essa questão sua é bem relevante, porque nós mudamos para um novo local, né? Acho que vocês dois conhecem lá o escritório, e antes era separado fisicamente, né? A Fastcard ficava num local, numa sala, né? Num andar, e não era próximo das pessoas do varejo, né? E dessa vez não, nós pensamos, não, a Fastcard tem que estar aqui dentro desse prédio. Vai estar no seu andar, vai estar separado, mas é dentro, no mesmo espaço físico do varejo. Parece que não, mas essas são situações aí que parecem simples e pequenas e sutis, mas faz muita diferença. Porque você está andando, o pessoal da Fastcard está andando, está escutando o que o cara do varejo está fazendo, o diretor está lá, encontra, se reúne no café. Então eu acredito que essa sinergia aí ela é muito importante e até a questão física importa. Então acho que esse é um ponto relevante aí dentro da nossa estratégia. E o que você falou, acho que é uma estratégia de que, ok, a Fastcard, o maior cliente dela é a Oscar, ela surgiu por causa da Oscar, ela gere o crédito do Grupo Oscar, mas ela também tem a vida própria dela. Ela tem oportunidades aí de diversificação de produto, de aquisição de novos clientes. Então, acredito que ela tem um caminho aí grande pela frente. Aí nós estamos contentes, estamos investindo, estamos desenvolvendo novas pessoas lá, muita intersecção de gente aí, do varejo indo para a Fastcard, então está sendo bem bacana aí esses últimos anos. Bruno, tem uma característica que vocês têm, que você falou aqui em algum momento, que vocês testam e testaram ali determinadas coisas. Muitas coisas vão dando certo, algumas coisas vocês vão corrigindo a rota, mas eu estava falando com você ali no almoço, né? Vocês foram o primeiro player no Brasil, primeiro varejista no Brasil a operar a conta digital, né? Então, assim, que é um tema bem delicado no varejo, né? Você ter uma conta digital, se rentabiliza, se não rentabiliza, se faz sentido, se não faz sentido.
E a Oscar foi o primeiro player a ter uma conta digital. Ela não pilotou, ela teve, né, os funcionários tiveram. Outra coisa que vocês testaram e que funcionou super bem, e eu acho que vocês ainda têm até hoje, que é o Totem, né? Então a gente fez um produto de Totem. E outras coisas que a gente sabe que o grupo Oscar sempre testa, sempre encabeça, sempre vai lá e com apetite e testa a solução e vê como é que é aderente dentro do mercado. Como é que você enxerga aí os riscos de vocês terem esse perfil? Porque assim, falar da parte boa é fácil, é gostoso, é legal, mas eu queria entender o risco. Quando vocês decidem, não, traz para cá que a gente vai testar, o que é que você avalia antes de tomar esse risco e de tomar essa decisão? Olha, eu acho que o primeiro é você ter um parceiro sólido, né, com soluções que apesar de não serem testadas, têm um nível de segurança já comprovado, pelo menos pronto para fazer um piloto, né? Acho que isso é importante, principalmente questão de meio de pagamento, né? Então isso daí envolve muitas informações, dados do cliente. Então pegando esses exemplos que você falou, conta digital, nós chegamos a ter, colocando todos os colaboradores dentro da conta digital, recebendo, cliente também. Foi um piloto bacana, a experiência muito boa, eu acho que isso abriu um leque na época de opa, a Fastcard tem esse viés de olhar novas soluções. Nós na época também não vendíamos serviços financeiros pela Fastcard, era um produto mais careca, né, uma operação careca que nós chamamos, né? E ali ficamos um bom tempo com a conta digital, acabou não indo tanto para frente, surgiu uma onda de bancos digitais e acho que também pelo nosso tamanho na época não fez sentido continuar. Mas nós somos super favoráveis a projetos pilotos, a buscar inovação para o nosso cliente, tecnologia, tudo que vai, principalmente meio de pagamento, né? Porque de certa forma é um atrito para o cliente a hora de pagar. O cliente ele quer ficar na loja 2 horas experimentando, mas na hora de pagar ele quer pagar em 30 segundos. Então pagar é um momento que normalmente não é legal, é chato, é ruim, demora, 30 segundos demora. Então a gente trabalhou muito nos últimos anos o checkout das operações, tanto de loja como meio de pagamento da própria Fastcard, mas com uma visão da loja como um todo de reduzir o atrito para o cliente. Acho que esse foi o tema. Antes a nossa operação ela era muito mais complexa, né? Nós tínhamos era um pré-orçamento que o vendedor tirava, aí entregava para o cliente ia no caixa, pagava no caixa e retirava no pacote. Então, imagina, tinha um momento que o cliente pegava 3 filas. A jornada era gigante. Por quê? Porque o sistema era diferente, porque a jornada não se pensava tanto nisso, esse nível de segurança também, né? Muito furto de varejo, a gente sabe, então vários processos diferentes, com pessoas diferentes. E hoje a gente reduziu muito esse processo, né? Que a gente tem o PDV Checkout, que o vendedor faz todo o processo do começo ao fim, né? E isso vem melhorando muito, os sistemas também, a tecnologia e também os meios de pagamento. É uma mudança muito grande, né? Uma evolução aí com Pix, com biometria, né? A facial, o Payface, né? Que acho que nós lançamos o ano passado, que vem sendo um sucesso também, já implementamos em todas as lojas, muito rápido, muito ágil para o cliente. E então, realmente, eu acho que os riscos são mais voltados à segurança, né? Se você tem um parceiro que tenha segurança, porque a responsabilidade é muito grande com os dados dos clientes, eu acho que você mitiga muito e você testa. Se fizer sentido, continua, senão também tem que saber o momento de abortar. E eu acho que a gente também não tem esse receio de tirar alguma coisa que não esteja funcionando. Certo. E agora, até aproveitando esse gancho da segurança, né, a gente está aí com a Selic que deve bater os seus 15% esse ano. E eu gostaria que você entrasse um pouco no tema, né, que é um pouco delicado, mas é um tema também importante, que fala parte boa, né, o crescimento da carteira e como que a Fastcard hoje, a Oscar Calçados, tem equilibrado o crescimento da carteira com a inadimplência, com dados de inadimplência, né, e que são extremamente importantes para você balancear aí, né, crescimento com qualidade de crédito, né? É uma questão bem relevante essa, né?
Nós já vivemos aí os níveis de inadimplência subindo bastante, já pegamos momentos que deu uma equalizada. Eu acho que a gente tem que estar buscando esse equilíbrio, né? Nós fizemos algumas ações, instituímos um comitê, né, um comitê de crédito ali para fazer uma análise semanal, quinzenal dos indicadores. Então tem um acompanhamento com consultorias especializadas. Até que no nível de tecnologia também na concessão, acho que realmente nós estamos atuando em regiões diferentes, né, que tem um perfil muito diferente, nós estávamos falando disso. Então, né, conhecendo cada vez mais esse cliente e ajustando na hora que precisa ajustar, sendo seguro, para que realmente você tenha rentabilidade, né? Nesse momento de situação macroeconômica desse jeito, né? Com juros subindo, fica realmente, a gente sabe que pode existir uma tendência de inadimplência. Então acredito que, né, revisar os processos, instituir uma governança forte de gestão de crédito e acompanhamento ali na ponta das regiões, entendendo o perfil e fazendo os ajustes, eu acho que a gente consegue ter uma operação equilibrada, né, olhando também o nosso cliente principal, que é o varejo, que nós sabemos que o varejo passa, né, por uma crise de demanda, né? Vem um momento turbulento. E nesse momento de turbulento de venda, de demanda, o crédito ele passa a ser mais estratégico ainda. Mas é claro que do outro lado nós precisamos ter essa segurança na operação financeira para que realmente nós temos que vender, mas temos que receber também, né? Tem uma pergunta aqui também que eu gostaria de fazer. Ela é uma pergunta simples, mas eu acredito que ela tem uma relevância na resposta. Ticket médio. Como é que você tem de ticket médio, tanto no cartão, no Fast, como nas outras formas de pagamento? Você identifica, porque em geral o ticket médio do Private Label ele é maior do que as outras formas. Eu queria ouvir como é que está lá hoje com vocês. O ticket médio é maior no Private Label. Então esse é um belíssimo argumento de vendas, né, para a nossa equipe da Fastcard perante ao nosso varejo, né, aos nossos gerentes de loja, aos nossos vendedores, né? É aproximadamente uns 30% maior nossa operação. Então, olha só, o que um vendedor de loja, um gerente consegue, né, aumentar o faturamento dele quando ele consegue aumentar uma participação aí de 30% para 35%, por exemplo, ou de 35% para 40%. Então a gente sente isso diretamente. Realmente tanto o ticket médio como a recorrência, ela no cartão, do Private Label, ela é muito maior, pelo menos na nossa operação, né, do que outros meios de pagamento. Legal. E daí, até pegando um pouco o gancho dessa pergunta do Pedro, hoje, como que a Oscar Calçados tem utilizado a Fastcar para melhorar a experiência do cliente? Seja para aumentar o ticket médio, a recorrência e principalmente entregar mais benefícios, né? E eu gostaria de escutar um pouquinho de você. Eu sei que você já abriu novos postos, né, de novos locais onde você pode gastar com o cartão, mas eu gostaria de saber um pouquinho disso e como que vocês estão utilizando os dados para entregar cada vez mais produtos e serviços mais personalizados a esses clientes. Essa questão dos dados vem sendo muito trabalhada, né, dos clientes, como que a gente consegue aumentar a frequência de compra, né? Eu acho que o varejo precisa disso, né? Dessa recorrência maior, né? E o cartão, ele já, por natureza do tipo de meio de pagamento, o Private Label, ele já tem uma recorrência maior. Agora, nós temos uma série de benefícios que a gente vem testando, né, para esse cliente. Em termos de comunicação, nós estamos implementando algumas ferramentas como se fosse uma régua mesmo de relacionamento com ele, né? Então, principalmente via aplicativo, pushes, SMS, e-mail marketing, estamos tentando identificar qual é o melhor momento da jornada de cada cliente, né? Através de ferramentas aí preditivas de parceiros para melhorar essa comunicação com esse cliente. Sempre com o objetivo de aumentar essa recorrência, a frequência no cartão, né, por tudo isso que nós falamos, né? E uma série de benefícios também.
desde preço 2, né, para clientes da Fastcard, preço em dobro, pontos em dobro, né, dentro do nosso programa de fidelidade para os meios de pagamento, colocando novos serviços lá dentro, que o próprio, através dos pontos do cartão, você pode comprar com Uber, ou Bob's, ou outros tipos de parceiros que você pode gastar através dos pontos da Fastcard. Enfim, é uma série de diferenciais que a gente vem testando e buscando implementar, além do que a gente falou, né, de utilização do cartão em outros estabelecimentos, para que realmente esse cartão possa ser um diferencial na vida do nosso cliente. O cartão hoje ele já fala com o programa de fidelidade que vocês têm. Sim. Já estão integrados. Isso. Que é o Clube Oscar, né? Legal. Isso. Legal. A ideia é que o Clube Oscar seja o programa de fidelidade como para o cliente Oscar, e que a Fastcard seja um maior parceiro dentro do Clube Oscar, com os benefícios para aquele cliente que usa o cartão da Fastcard, né? Como nós falamos aqui. Sem dúvida. Essa é a ideia. A gente vê que em outra conversa a gente falou sobre isso, né? Quando você tem uma operação de crédito, ela vai bem. Quando você tem uma operação de clube, o CRM, o programa de CRM que seja, cashback, pontuação que seja, ele consegue ir bem, mas principalmente o programa de benefícios, ele atinge um platô rápido. Agora, a partir do momento que você coloca o cartão o teu cartão dentro desse programa, e eles passam a se tornar uma coisa só, aí o negócio ele tende a crescer muito, né? A gente observa isso. Esse é o caminho. Não dá para ser separado. É verdade, concordo. Acho que a ideia é ter uma ferramenta de clube, de benefício, mas que o meio de pagamento, dentro do varejo, ele esteja em uma plataforma só, né? Em um conceito só. Acredito que esse, para nós ali, seja o melhor caminho, o melhor modelo. Eu acho que esse é um ponto extremamente relevante, né? Porque você utiliza um pouco do ecossistema das mídias sociais, né? Isso. Quanto mais eu conseguir ter dados, conseguir ter o meu cliente no meu ecossistema, no caso do Oscar Calçados e Fastcar, melhor, né? Porque acredito que se aumenta a recorrência, aumenta o ticket médio e, consequentemente, você engloba uma experiência de compra diferenciada dentro da jornada desse consumidor, né? Você não vai prendê-lo somente no Oscar. Você está fazendo com que o Fastcar e a Oscar entreguem um produto e serviços diferenciados para esse cliente. Isso. E o cliente nosso, ele entende que o cartão é Oscar Fastcard, né? O nome ainda cartão Oscar, ele é forte, né? Já é uma questão até estratégica, né? Isso, né? Um tema estratégico. A Fastcard tem a sua vida própria, mas ali dentro do grupo Oscar, o cartão Oscar, ele é um nome utilizado ainda, né? Cartão Oscar Fastcard, né? Então, a gente vem trabalhando bastante aí para que esses benefícios, para melhorar essa jornada de compra do cliente, para que o cliente volte mais na loja, para que ele perceba, né, vantagem no nosso cartão. Eu acho que esse tema aí vem sendo muito discutido aí ao longo dos anos. Bruno, então vamos para o bloco 3. Aqui a gente agora aqui na nossa conversa, a gente tenta buscar as informações mais pessoais, a trajetória de quem a gente está chamando para esse bate-papo, mais para o final da conversa. Aqui normalmente a gente já entra trabalhando depois que a gente vai para a parte boa da conversa. E agora tem história. Agora tem história. Então, queria que você contasse um pouco da sua trajetória, até chegar aqui, até ser CEO da Oscar. Você tem uma coisa bem curiosa aí na tua trajetória de vida, mas se você puder compartilhar com a gente aí um pouco desse seu lado atleta e tudo, acho que é legal. Eu fui atleta, né? Fui jogador de futebol profissional. Comecei bem cedo, né? Sempre joguei ali em Mogi das Cruzes, na cidade. E depois ingressei aqui nas categorias de base do Palmeiras, em 98. Aí já vim morar em São Paulo também. Ali sempre foi meu sonho, né? Não queria jogar futebol profissional. Então consegui, me profissionalizei no Palmeiras. O Palmeiras me negociou algumas vezes para fora do Brasil, então ali já com 18 anos já fui morar no Catar, depois fui para a China. Depois, quando eu voltei, acabou meu contrato.
fui para a Europa, fiquei em Espanha, Portugal e Itália, rodei bastante e também joguei na Austrália, né? Então sempre foram clubes de bom porte, bom nível, né? E tinha minha vida aí totalmente fora do varejo, apesar de ter praticamente tenho a idade do grupo Oscar, né? Então via loja, sempre fui criado ali, né? Dentro da loja, acompanhando meus pais, meus tios, né? Minha mãe, dentro de loja de calçados. E quando eu estava já ali beirando ali os 28, 29 anos, surgiu aquela intenção, né? De entrar nos negócios, né? Eu tinha esse desejo. E, enfim, aí surgiu a oportunidade de ingressar na empresa da família. Claro que eram outros tempos, né? Outro momento. Mas foi muito bacana, vem sendo uma grande escola, venho aprendendo muito. Naquela época a gente começou a fazer um programa também de desenvolvimento dos acionistas, sempre trouxemos muitos consultores, o meu irmão também entrou no negócio, a segunda geração, meu primo, minhas primas também. Então a gente vem se desenvolvendo e há 2 anos atrás eu assumi como CEO aí, depois dessa jornada aí, passando por várias áreas, conhecendo a empresa, me desenvolvendo, aprendendo. E então vem sendo uma jornada aí nesses últimos 14 anos aí bacana. Meu irmão também está na operação, cuida de toda a parte do marketing, do digital, do e-commerce. Também já tem aí muito tempo com a gente. Meu primo cuida hoje de uma construtora nossa, diretor de operações, de obra, todos os projetos ele que toca. Então vem sendo uma jornada bem bacana aí ao longo dos anos. Legal. E daí, né, eu fico com uma das perguntas mais interessantes desse podcast, que é: o que o Bruno de hoje falaria para o Bruno do passado, em questão de liderança, né, principalmente hoje você como líder da Oscar, e também o que o futebol te ensinou que hoje te ajuda a liderar uma empresa tão importante no varejo nacional? Eu até brinquei com vocês, né? Falei, não, eu acho que eu nunca tinha pensado nesse ponto aí, né? O que eu hoje falaria para o Bruno lá de anos atrás? Eu acho que quando eu parei de jogar, principalmente, eu vou pegar esse ponto, né, que fala que o atleta ele morre 2 vezes, né? Ele morre quando ele para de jogar e morre de verdade, né? E eu acredito que seja verdade mesmo. Eu acho que naquele momento eu falaria para ter um pouco mais de paciência com o tempo. Sabe? Eu acho que aquele momento eu fiquei muito ansioso, tive pouca paciência com o presente, com o que eu estava mudando de vida. Então acho que aquele momento eu deveria ter tido um pouco mais de paciência e curtido mais o presente, aquele momento. Então acredito que eu falaria isso, assim. Legal. E o futebol, o que é que te ensinou aí nesse... Eu acho que o esporte, de maneira geral, ele é muito parecido com as vendas, com a vida de um vendedor, você é focado em resultado, você precisa ser disciplinado, você precisa ter metas, você lida com frustração. Eu acho que no esporte em geral, eu costumo brincar, né, que a avaliação de desempenho é toda quarta e domingo, que é o dia do jogo, né? Então eu falo, olha, na avaliação de desempenho do atleta, é quarta e domingo, jogou bem é nota 10, não jogou bem é nota 0, né? Então eu acredito que dedicação, foco, né, aprender a lidar com as dificuldades, eu acho que foram características que eu fui desenvolvendo ao longo do tempo através do esporte. Certo. E daí uma outra pergunta que eu gostaria de fazer é, por exemplo, hoje o varejo sofre com um problema absurdo que é o turnover alto. A dificuldade de contratação, né, principalmente você que está presente no Sul e no Sudeste. E a gente sabe que o resultado da empresa, assim como o nosso crescimento, não é linear, é uma curva, né, de aprendizado, e a gente precisa aprender muito com o que aconteceu no passado. Qual a mensagem que você gostaria de deixar para as pessoas que estão entrando no varejo hoje, para os seus colaboradores que começaram há um dia, uma semana, um ano atrás,
E também para as pessoas que estão aqui assistindo o nosso podcast, que estão iniciando na sua carreira? Olha, eu acredito que o varejo, de forma geral, ele é uma grande porta de entrada para o trabalho, né? E dentro do varejo acho que você aprende situações, habilidades que que é difícil você conquistar em outro lugar, né? A habilidade de se comunicar, capacidade de persuasão, de lidar com o time, de participar né, de um grupo de pessoas diferentes, de diferenças, né, de idades, diferenças culturais, relacionamento. Eu acho que você aprende demais, né, dentro de uma loja, né, por exemplo, né? Então eu acredito que dentro do varejo você aprendendo todas essas habilidades e você se desenvolvendo, não quer dizer que você precisa trabalhar nisso a vida inteira, mas que isso vai te abrir portas para outros negócios, né, outras oportunidades. Mas que também o varejo, você constrói uma carreira e uma vida dentro do varejo, né? Talvez lá 40 anos atrás, 50 anos atrás, não sei se meu pai queria que eu fosse varejista, entendeu? Quando ele começou, ou quando eu era garoto. Mas hoje eu vejo que existem muitas oportunidades, né, de você construir a sua vida, a sua carreira dentro do varejo, né? E o varejo, ele é tudo. O varejo, ele é finanças, ele é tecnologia, ele é inovação, ele é marketing, ele é digital, tudo, o varejo é tudo, entendeu? Acho que isso abriu muitas oportunidades para todos os profissionais, né? Não é, eu vou começar e vou terminar a minha vida, né, fazendo isso. Eu vejo que abriu demais as oportunidades, então eu vejo que o varejo é uma grande escola, né, para um jovem, né, não tem idade, não é específico e cada vez mais abre mais possibilidades ainda de desenvolvimento e de melhorar a sua carreira profissional. Pô, muito boa. Muito Eu bom. tenho uma outra pergunta Vai agora, lá. que não tem como a gente terminar esse podcast sem fazer para o Bruno. A gente sabe que o Bruno, a holding dele também tem um time de futebol. Eu queria que você contasse pra gente, né? Não tem como a gente terminar esse Como é que podcast. esse negócio... Como que é esse negócio aí? Isso aí é... De experiência de como jogador, como varejista e agora como... Dono de clube, né? Dono de cartola. Cartola. Essa é a história mais recente, né? Que em 2021 foi aprovada a SAF, né? A Sociedade Anônima do Futebol. E nós somos de São José dos Campos, torcedores do São José. Meu avô era um grande torcedor do clube, né? Oscar Calçados começou em São José dos Campos. São José tem uma tradição aí no interior de São Paulo, uma das maiores torcidas. Foi vice-campeão paulista de 89, mas o clube vinha passando por muitas dificuldades, assim como é a maioria dos clubes aí desse perfil de interior de São Paulo. Quando surge a lei das SAFs, a gente vê vários movimentos, né, que parece que é uma transformação aí na indústria, né, do futebol, né. Basicamente foi aberto o futebol, que era os clubes eram associativos, abriu para o mercado de capitais, digamos assim, né, para investimentos externos, investimentos de empresas, né, ou seja, estão buscando a profissionalização do setor, né, no qual gira muito recurso, muito patrocínio, cifras grandes, né, de recursos financeiros, move com paixão, mas que muitas vezes não foi tratado com profissionalismo. Então, nesse momento, nós vimos como uma oportunidade de um pouco de paixão, de loucura, de empreendedorismo, né, de uma oportunidade de tentar levantar esse clube, né, que a gente gosta tanto. É claro que tem a questão do negócio, né, principalmente porque por se tratar de um clube de futebol profissional, né, um clube que hoje está na 2ª divisão do estado de São Paulo, mas também tem toda uma parte por trás de visão de ecossistema, de sinergias com os nossos negócios, de desenvolvimento social também, né, através de dando oportunidades para jovens, né, através do esporte. Então temos já vários projetos sociais, né, sendo estruturados, né, para que
o esporte ele transforma, né? Transforma vidas, né? Então, acho que esse também é um grande papel nosso, né? De dar esse retorno aí para a sociedade, principalmente numa cidade no qual nós começamos. Então faz 3 anos já que nós estamos com o clube, né? Já subimos de divisão, já disputamos campeonato nacional, já tivemos, né, alguns feitos, estamos estruturando, né, o clube para que realmente possa, quem sabe um dia colocar o São José de novo onde ele merece. Legal, legal. Então bom. você tem uma paixão aí, né? É isso aí. Tem uma paixão Nós temos ali que no depois negócio. ir para o jogo do São José. São José. Ah, sim, com certeza. É isso aí. Bom, pessoal, chegamos ao fim aqui de mais uma conversa. Eu gostaria de novo de agradecer, Thiago, mais uma conversa aqui, parceiro nesse projeto. Bruno, muito obrigado pela tua disponibilidade, né? Veio para São Paulo ontem, veio para São Paulo hoje fazer essa conversa. Leve a mensagem para todos da Oscar, do grupo, que a gente tem uma honra, um prazer gigante de ser parceiro de vocês. A gente fica muito feliz com o crescimento, o fato de vocês serem arrojados, de estarem sempre aqui pedindo soluções, encarando novos desafios, presente em tudo que a gente promove. Então o Novo Varejo fica muito feliz em ter seu tempo, sua disponibilidade. Que isso, prazer é meu. Então, vamos nessa, Tiagão, com a Isso palavra. aí. Muito obrigado, Bruno. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Obrigado pelo tempo aqui também, né, disponibilizado. Pedro, muito obrigado mais uma vez e por hoje é só. Muito obrigado, pessoal. Espero que tenham gostado e até mais. Até mais. Até mais, valeu, gente.